Marcos, capítulo de número 2. Verso 1, Marcos capítulo 2, verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo de número 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibas, versículo 10, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A igreja pode ler comigo o verso de número 12. E levantou-se e tomando logo... se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quantos dizem amém? Amém. Marcos, evangelho chamado também do servo. Os irmãos encontrarão em Marcos, que descreve aos romanos, muito a expressão de Jesus sempre saindo de um lugar e indo para outro lugar. Eis aí então a definição, porque é chamado do evangelho do servo. O evangelho de Marcos, ele tem uma linguagem um pouco mais simples. Se os irmãos forem observar, tanto Mateus quanto Lucas e até o evangelho de João, há uma linguagem mais detalhista, em uma amplitude um pouco maior, diferente da linguagem do evangelho de Marcos, que sem dúvida dos 4 evangelhos possui uma linguagem mais simples. É Marcos querendo afirmar, sem sombra de dúvidas, que Jesus, de fato, ele veio não para servir, não para ser servido, mas para servir. Ele, em suas expressões, quando Marcos sempre vai dizer em seu evangelho, Jesus indo de um lugar para o outro, trazendo, claro, esse amor e essa paixão do Senhor em servir as pessoas. Neste evangelho, podemos observar alguns milagres que o Senhor operou. E neste que nós lemos no capítulo 2, como destaque, eu gostaria, claro, de trazer a palavra de Deus e, claro, rogando as orações da igreja, a fim de que o Senhor também venha nos proporcionar algo de sua parte. No capítulo 2, vai falar a respeito de um milagre que o Senhor faz em uma cidade chamada Cafarnaum. E para esse texto, se pudesse colocar um tema, eu colocaria milagre em Cafarnaum. Cafar significa literalmente cidade ou aldeia, ou alguns chamam também de vilarejo. Naum, que significa também consolo, seria a junção das duas palavras cidade ou vilarejo de consolo. Ali está o Senhor, e diz o texto que alguns dias depois ele entra outra vez em Cafarnaum. Essa cidade também era conhecida como a cidade de Jesus, conforme Mateus capítulo 9, o verso 1, diz assim o texto em Mateus capítulo 9, verso 1. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. O interessante, irmãos, é que ele nasce em Belém, ele vive a maior parte do seu tempo também em Nazaré. E em Mateus capítulo 4 e o verso de número 13 em diante, a Bíblia vai dizer que ele então passa a estar em Cafarnaum. Veja o que diz em Mateus capítulo 4 e o verso de número 13, nos diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins da terra de Zebulon e Naftali,
Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Veja que a passagem do Senhor para Cafarnaum também era um fiel cumprimento de sua palavra. Em todas as coisas no ministério do Senhor, nós sempre vemos a mão do Eterno cumprindo tudo o que o Senhor falou desde o Antigo Testamento. Cafarnaum, sem dúvida, irmãos, é um palco de grandes milagres que o Senhor operou. É nessa cidade, por exemplo, que vimos a cura da sogra de Pedro, está registrado em Cafarnaum. É neste lugar também, segundo os estudiosos também, que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela também foi curada. A filha de Jairo também, ela é curada e Jesus também estava nessa cidade. Para Cafarnaum, o Senhor também dá uma palavra quando repreende, no sentido de tantos milagres que houve naquela cidade. Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 11, o verso 23, que se houvesse feito esses sinais lá em Sodoma, eles teriam permanecido até hoje, porque em Cafarnaum foram vistos, sem dúvidas, muitos milagres. Próximo a Cafarnaum estava também um grande mar, conhecido por todos nós como Mar da Galileia, conhecido também como Mar ou Lago de Genezaré, e algumas cidades também ali em volta. Observe que muitos sinais também ali ocorreu. Estava ali a cidade de Tiberíades, de Magdala, de Betsaida, tudo ali em volta de Cafarnaum, cidade marítima, onde vimos os sinais e maravilhas que o Senhor operou. E aqui em Recife também não é diferente. Ele continua operando milagres e maravilhas. No capítulo 2, a qual nós lemos, observe que diz o texto que souberam que ele estava em casa. E alguns dias depois, verso 1, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. A palavra casa, tão comumente falado na Bíblia, é um dos assuntos mais falados, sem sombra de dúvidas. Casa, junto com congregação, tabernáculo, templo, tudo isso está inserido dentro da palavra casa. E a palavra casa é tão importante que na palavra princípio, nas letras hebraicas, para a primeira palavra da Bíblia, a primeira letra a ser utilizada, que é o bet, significa casa. Diga comigo, casa. A palavra casa também vai falar de família. E observe que Jesus estava ali na casa. E tem um detalhe, vinham as multidões para estar perto dele. Só que o texto vai nos dizer que eles não podiam se aproximar de Jesus, porque a multidão era imensa que estava lá. E nem junto à porta eles poderiam chegar. É fácil entender isso, porque era muito bom estar perto de Jesus, porque ele não dispensava ninguém de mãos vazias. Os paralíticos vinham ter com ele, aleluia. As pessoas vinham, irmãos, e João vai dizer assim, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, apertava ele, queria estar perto de Jesus, porque é muito bom estar perto de Jesus. Quem está perto de Jesus recebe graça, quem está perto de Jesus recebe cura, quem está perto de Jesus é abençoado. E nós estamos aqui nessa noite e ele está pertinho de nós também. Diz o texto que eles se juntam, irmãos, e Jesus naquela casa. E como Jesus gostava de operar milagres também em casa. Se você for observar na Bíblia, há vários lugares ou várias casas que ele operou estando em casa. Observe que ele entra na casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, e ele entra para salvar. Ele entra com o seu braço de salvação para salvar. Na casa de Jairo, ele também entra. Quando alguém dizia assim para Jairo, não incomodes mais o mestre, a menina já morreu, não adianta, ele ia entrar na casa. Só que Jesus, ele vai a si mesmo, dizendo, eu vou entrar na casa e vou restaurar. Ele entra na casa, dá saúde e vida à menina, entrega nos braços do Pai, e a menina está de pé para a glória do Senhor. Ele entra na casa, irmãos, em Caná da Galileia. Era uma casa onde ele estava, quando de repente falta o vinho, algo especial para o casamento. Mas quando Jesus está, não falta nada. Pode faltar tudo na sua vida, menos Jesus, porque se você tem Jesus, você tem tudo. Quem não tem ele é quem não tem nada. Quem tem Jesus, até a água é transformada em vinho. Enche as talhas e a água é transformada
em vinho. Significa alegria. Quando ele entra na casa, ele entra para dar alegria. Ainda em casa, ele entra na casa de Marta e Maria, quando estão todos como um culto, poderíamos dizer, em ação de graças, porque Lázaro está ali. E as pessoas queriam entrar naquela casa para ver Jesus e para ver Lázaro que ali estava, porque o milagre foi tão grande que até os judeus queriam chegar perto, porque Lázaro era muito conhecido e queria saber se Lázaro de fato estava ali, porque quando ele faz o milagre, irmãos, vai vir gente até incrédulo para querer entrar na casa, presenciar o milagre, mas não tem problema, deixa ele entrar, sentar na mesa, aleluia, porque Lázaro estará lá, só que não morto, mas vivo para a glória de Deus. Ele entra na casa também, quando estão os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz o texto que quando ele ora pelo pão e abençoa, a Bíblia diz que os olhos foram, diga comigo, abertos. Diga comigo assim, por gentileza, Jesus, ele tem prazer de entrar na casa. Aleluia. E nessa noite ele está entrando em casas. Ele já entrou em você, que você é casa, morada do Espírito. Mas nessa noite tem providências da parte de Deus, porque Ele entra na casa para restaurar, salvar, trazer, limpar, purificar, salvar, libertar. Ele entra na casa. Levante a sua mão para glorificar a esse Jesus. Ele entra na casa, irmãos, e esse que está ali. Diz o texto sagrado que algumas coisas importantes daqueles que estavam presentes naquela reunião. A Bíblia diz que ele anunciava a palavra, e esse que aparece pelo menos 4 homens com uma ideia de levar alguém que era paralítico para estar diante do Senhor. Só que essa questão, muita gente, como iremos entrar carregando uma cama, chegar perto do mestre, é algo impossível. Não podia chegar nem próximo à casa. E esse que surge da parte dos 4 uma ideia. Eles resolvem levantar, subir no telhado daquela casa e fazer um buraco. Ousados eles foram. Você já pensou em entrar na casa dos outros e fazer um buraco? Se eles não são abençoados pelo Senhor, no mínimo um grande prejuízo levaria. Entrou na casa de outra pessoa e fez um buraco. Só que eles têm uma ideia, descer o leito para que o homem, o paralítico, estivesse diante do Senhor, para que então fosse abençoado. E essa ideia deles, eles tiveram êxito. Diz a Bíblia que eles fazem um buraco e baixam o leito que eles ali, onde eles estavam. E diz o texto que quando eles estão diante do Senhor, o Senhor então dá-lhes uma palavra, dizendo assim, versículo de número 5 de Marcos 2. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Só que não era isso que eles estavam procurando. Qual era o desejo do paralítico, senão de voltar a andar? Qual era o desejo daqueles 4 homens, senão de que o paralítico voltasse a andar? Não sei se esse homem era paralítico desde a sua infância, não sei. Mas eles tinham um intuito e um propósito. Chegar perto de Jesus e receber a cura de forma instantânea. E esse propósito eles conseguem. Chegar perto. Conseguimos, agora Ele vai nos abençoar. Só que surge uma palavra que eles não estavam esperando. Qual é? Perdoados estão os teus pecados. Pecados? Eu não vim receber isso. Eu vim receber a cura. Quem sabe isso passa na mente deles. Aleluia. Só que o Jesus que cura é o Jesus que salva. Primeira coisa que Ele tem, quando Ele olha para mim e para você, é de nos salvar. Perdoados estão os teus pecados. Só que tem um detalhe, irmãos. Estar ali naquela reunião, alguns que estavam, sem dúvida, querendo observar a Jesus e querendo, de fato, ver quem Ele era. Esses eram os escribas. Eles estão também na casa. Os escribas estão a analisar. E, sem dúvida, querendo fazer como que uma montagem para saber se de fato Ele é o Messias, se de fato Ele anda conforme a palavra. E estão ali os escribas naquela reunião. E observe que a palavra dada ao Senhor de perdão dos pecados intriga os escribas. Quem eram os escribas, senão aqueles que entendiam uma lei,
copiavam a lei e eram aqueles que ensinavam também o povo. Nasce lá em Esdras, os escribas. Os escribas eram responsáveis em fazer as cópias, não só da Torá, mas de toda a palavra do Eterno. Nasce depois, cerca de mais de quase 400 anos depois, os fariseus, que eram também muito ligados aos escribas. Os escribas eram detentores da lei, conheciam uma palavra, eram aqueles que explicavam ao povo em suas dúvidas, e todos vinham para os escribas para tirar as suas dúvidas, e muitos que não sabiam nem sequer ler, os escribas eram responsáveis para apresentar a estes a palavra. E essa classe estar ali, nesta reunião, a examinar todas as coisas. E em seu coração, eles começam a pensar: tem alguma coisa errada aqui. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? E começavam a razoar em seus corações. Só que Jesus conhece os corações. E nesta noite Ele vê tudo o que passa em nossos corações aqui, olha. Ele enxerga todas as coisas. Nada está obscuro ao seu olhar. Porque vocês estão arrazoando em vossos corações. Porque vocês estão pensando desta forma. Porque vocês estão dizendo entre si: quem pode perdoar pecados, senão Deus? O que é que os escribas têm em mente? Eles têm em mente tudo o que acontecia no antigo pacto. Eram eles que eram detentores da Torá, da palavra. E eles têm em mente tudo o que Moisés ensinou. Eles têm em mente todas as formas de perdão que era feito no pacto. E eles pensam consigo: como assim perdão de pecado? Não é o dia da expiação. Eles tinham um dia da expiação, conforme Levítico capítulo 16, o dia de Yom Kippur, onde todos ficavam um dia inteiro, irmãos, de jejum. Era um dia que eles se humilhavam. Era um dia muito aguardado, quando o sumo adentrava uma vez para oferecer a Deus os perdão de Deus para com não só o sumo, mas para com o povo. Ele entrava, o homem de Deus, uma vez só, no lugar santíssimo, carregando consigo o sangue do novilho. Tudo isso o escriba tem na mente. Ao adentrar, molhava-se a tampa do propiciatório, que estava os 2 querubins num formato de ouro. E naquela tampa do propiciatório, quando estava numa representação do trono de Deus, eles então, quando molhava, diz a tradição judaica que eles levantavam, erguia para os céus, e lá fora Deus começava a trovoar, trazendo perdão, trazendo graça. E eles entendiam que Deus aceitou o sacrifício. Tudo isso eles têm na mente. E a pergunta é: cadê o sangue? Cadê o sacrifício? Cadê o sumo? Aleluia! Cadê o templo? Cadê o véu? Eu não estou vendo nada. Como assim você vai perdoar o pecado? Não sabe ele que Jesus é o sumo sacerdote? Não sabendo ele que Jesus é muito maior do que qualquer outro que passou? Não sabendo ele que Cristo está acima da lei, está acima de Moisés, está acima dos anjos, está acima do arcanjo, acima do querubim, acima dos serafins, acima de toda a classe sacerdotal? Você pode levantar a sua mão para adorar esse sumo sacerdote na ordem eterna de Melquisedeque, porque todos passam, mas ele não passa, é a figura eterna. Todos esses sacerdotes que ofereceram passam, mas ele não passa, porque ele é de uma ordem superior, de uma ordem eterna. E os escribas têm isso em mente, e diz assim: não pode, você não pode perdoar pecados, só quem pode perdoar pecados é Deus. Eu não estou vendo nada disso. Eu não estou vendo sangue, nenhum novilho aqui. Não estou vendo nenhum ritual. Como é que você pode perdoar pecados? Aleluia, glória a Deus. Você quer saber qual é o mais fácil dizer ao paralítico: levanta e anda? Ou dizer: toma a tua cama e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Aleluia, glória a Deus. Levanta, filho, toma a tua cama. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem num leito, irmãos, não sei como, de repente um estralo nas pernas daquele homem, ele se levanta, se ergue. Vocês querem ver isso? Para que vocês saibam e entendam que eu tenho um poder para perdoar pecado. Assim te digo: levanta e anda.
Quantos já levantaram aqui a ouvir a voz? Levanta a mão só os que ouviram a voz. Levanta. Nós estávamos como aquele paralítico deitado, mas a voz bradou dizendo: levanta, 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 levanta e anda. Para que vocês saibam. E ele estende as mãos e perdoou os pecados. E olha o que diz o texto, queridos irmãos. Quando eles viram aquilo, diz a Bíblia, que todos se admiraram com o que o Senhor fez. O que Deus faz será algo estrondoso para muitos. Vai causar um espanto, aleluia. E vidas vão ficar admiradas com o que Deus ele vai fazer na tua vida. E diz a Bíblia que ficaram olhando um para o outro e disseram assim: nunca tal vimos. Diga comigo, eu nunca vi. Mas está vendo agora. Olhe para seu irmão, diga isso para ele por gentileza. Deus vai fazer uma coisa nova. Você nunca viu. Diga para ele, você nunca viu. Mas é coisa nova, e por isso que você nunca viu. Vai ser coisa extraordinária, que alguém vai dizer: eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi. Mas é obra de Deus, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, Ele opera como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Levante a sua mão para agradecer o que Ele vai fazer, é coisa nova. Ele faz muito mais, além do que pedimos, além do que pensamos. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus que opera, é Deus que está. Ele tira, Ele faz, Ele executa, Ele é Deus. Eu nunca vi isso, foi? Me mostre qual foi o paralítico que andou nos dias de Moisés. Qual foi o cego que enxergou? Não, mas agora tem Jesus. Agora não precisa mais de agitar nem a água, porque o paralítico não vai mais existir. Ele chega, ele opera, ele salva, ele transforma. Nunca vocês viram. Mas o milagre é tão grande, aleluia, que aquilo causou admiração e ficaram espantados. Como é que isso pode? Ele não só perdoa pecado, como ele disse ao paralítico: levanta e anda. Quantos aqui já adquiriram esse perdão de pecado? Diga comigo, Ele me perdoou. É por isso que nós estamos aqui, porque sentimos esse perdão. Você pode glorificar a Jesus nessa noite pelo perdão, aleluia. Chegamos lá, semelhante como esse paralítico, e ele olhou para nós, estendeu a sua mão e disse: perdoado estão os teus pecados. Quem disse que não tem sangue? Ele se entregou por nós e o seu sangue desceu na cruz do Calvário. Quem disse que não tem véu? O véu rasga de alto a baixo, dizendo: você tem acesso agora. E olha que detalhe, irmãos, de alto a baixo, como se fosse uma tesoura, numa linha assim linear, bem certinha. Por que de alto a baixo? Porque primeiro vem de cima, para depois chegar embaixo. É de cima que vem a graça, é de cima que vem a vitória, é de cima que vem a unção, é de cima que vem a resposta, é de cima que vem a providência. Ele desceu, aí ele morre, aleluia. Olha o preço. Quem foi que disse que não teve? Perdoado estão os teus pecados. O maior milagre não é ele levantar o paralítico. O maior milagre não é ele curar o cego. O maior milagre é ele perdoar os pecados. Os teus pecados, ele transforma, aleluia. Ele transforma algo mais puro, mais branco do que a neve. Ele joga no mar do esquecimento. Olha que coisa. Ele não lembra mais. Escreve o nome do paralítico no livro da vida, como nosso está escrito. É Deus dizendo: teus pecados estão perdoados. Não importa o que você fez, se foi a Jesus, a mão dele está estendida assim sobre a sua vida, dizendo: teu pecado foi perdoado. O maligno que só acusa você de dia e de noite, dizendo: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você foi assim, fez aquilo. Mas não importa, ele rasgou a cédula na cruz e nos deu vida, nos deu perdão.